Olá, olá, olá! Vamos começando mais um Microscópio, nosso programa aqui para conversar com cientistas e comunicadores de ciência brasileiros sobre diversos temas aí da ciência e tecnologia. Hoje vamos conversar aqui com a professora Letícia Cesarino para falar um pouquinho com ela sobre essa intersecção aí que a gente está vendo entre a tecnologia e a política. Sem mais delongas, eu vou trazer a professora aqui e pedir para ela se apresentar para o nosso público primeiro. Muito bem-vinda, professora Letícia. Um prazer ter você aqui. Oi, Sofia, imagina, eu que fico muito feliz de estar aqui no Meteora, um canal que eu assisto sempre, e eu sou professora, né, de antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina e venho trabalhando nos últimos anos em temas tecnopolíticos, né, ou seja, fenômenos que têm a ver nem com a questão social sozinha, nem com a questão tecnológica sozinha, mas com essa retroalimentação entre os processos humanos e principalmente das mídias digitais. Perfeito. Professora, é interessante você falar essa questão da tecnopolítica, né? Porque eu acredito que alguns anos atrás, se a gente fosse falar disso, as pessoas iam olhar assim com estranheza. Peraí, mas o que política e tecnologia tem a ver? Tinha essa ideia muito de separação entre as duas coisas, mas eu tenho a impressão que os últimos anos aqui no Brasil fizeram a gente começar a ver essa mistura das duas coisas, especialmente com as redes sociais. Vamos dizer aí os últimos 10 anos, não só no Brasil, no mundo também, a questão da interferência nas eleições e tudo mais. Tudo isso fez as pessoas prestarem um pouquinho mais atenção nessa intersecção. E pensando nisso, parece que tem uma estratégia por trás disso tudo. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essas estratégias. Que tipo de estratégia a gente vê que usa a tecnologia para interferir na política? A gente pensa em fake news, pânico moral. Podia contar um pouquinho para a gente sobre isso? Uhum. Com certeza, acho que ao longo dos últimos 10 anos aí, que foi quando eu comecei a olhar mais, estudar mais esses fenômenos, mudou bastante, né? Essa consciência das pessoas sobre, opa, existe uma interferência, né, da tecnologia, ela não é exatamente uma ferramenta neutra, né? Ela interfere nos processos sociais e entre eles os processos políticos, né? Têm sido talvez os que mais chamam a atenção nesse sentido. Então, isso coloca uma questão, Sofia, que tem a ver com a sua pergunta, né? Porque, ok, você pode até, num primeiro momento, reconhecer que os algoritmos não são neutros, que as mídias não são neutras, mas qual exatamente a natureza, o alcance dessa interferência, né? Ou seja, no caso que você perguntou sobre o uso político-eleitoral, e para além de eleições também, dessas mídias. Ele é um resultado de um processo espontâneo, né, da forma como a economia da atenção acaba desviando o debate político numa certa direção diferente do que era na era pré-digital, ou existe uma ação deliberada, calculada dos agentes em utilizar essas mídias de determinadas formas para determinados fins. Eu acho que isso é uma questão ainda bastante em aberto, mas eu acho que não tem exatamente uma resposta, né? Na verdade, é as duas coisas, né? Existe tanto uma manipulação tática, ou seja, usuários, influenciadores, né, que aprendem como esse ambiente, o ambiente digital funciona, como os algoritmos funcionam, e tentam se utilizar, né, de forma proposital e calculada essas mídias a seu favor, mas existe também uma forma mais subliminar, uma forma mais sutil, como os próprios algoritmos vão direcionando a política e fazendo suas próprias seleções, que são seleções de ordem técnica, mas que têm um impacto político em termos do que vai ser valorizado na esfera pública, né? E a tal da economia da atenção, né, que a gente fala muito, essa lógica da economia da atenção das plataformas digitais, ela tem algumas convergências, mas no geral ela é bastante diferente da forma como a mídia estava organizada no mundo pré-digital, em torno, né, de uma estrutura mais hierarquizada em termos né, poucos canais televisivos, jornais, emissoras de rádio que eram emissores
de conteúdo e muita gente recebendo conteúdo. Agora, a internet bagunça bastante isso, não a internet, mas essa internet plataformizada, que a gente tem aí desde a partir de 2008, mais ou menos, e isso muda profundamente o ecossistema de informação e de informação política, porque ele muda a própria balança, né, de poder dentro desses espaços. Então, eu diria que a direita, né, não só no Brasil, a direita, a extrema-direita, existem controvérsias com relação a essa terminologia, porque eles não aceitam ser chamados de extrema-direita, né? Mas vamos usar aqui o rótulo que a gente que está fora desse campo político utiliza. Eles são uma força política nativa digital. Eu sempre defendi isso, porque é claro que o Bolsonaro já existia antes, claro que os filhos dele estão aí desde que nasceram dentro da política, mas a forma como eles passaram a fazer política, ocupar o centro da política, esses novos agentes parlamentares e outros que têm aparecido aí com destaque na extrema-direita, eles só alcançaram, né, esse alcance, a centralidade, o nível de voz que eles têm hoje de influência política por causa das mídias digitais. Não tem a menor dúvida que se a bolha da IA estourar e, de repente, né, as plataformas todas se apagarem, ela não vai deixar de existir, mas vai passar a ser uma força política eleitoral muito menor do que ela é hoje. Então, sim, eles sabem utilizar o ambiente digital e sabem surfar em vieses que já são próprios das plataformas e da economia da atenção, né? Isso varia um espectro amplo, eu falo de vários deles no meu livro, mas eu diria que talvez o central é a questão do ambiente de crise permanente que as plataformas geram. É uma informação atrás da outra, uma bomba atrás da outra, uma crise atrás da outra, a crise dentro da crise, dentro da crise, dentro da crise, e gera um tipo de atmosfera e uma forma de ver os problemas que beneficia muito a extrema-direita. Sempre beneficiou, desde a época antes da internet, né? Se você for pegar o nazifascismo, por exemplo, aquilo vicejou numa atmosfera de crise, uma situação de crise aguda, né? Na Alemanha, na Itália e em outros lugares. Só que a internet transforma isso numa coisa constante, né? Então é quase como se as pessoas estivessem ali num doom scrolling eterno, o que as leva quase que instintivamente, afetivamente, de novo, de forma subliminar, a estar se aproximando ou sendo capturadas por esse tipo de discurso político que a extrema-direita coloca em torno de inimigos muito simplificados, né? Coisa do amigo-inimigo, nós e eles, e sempre cultivando assim aquela que vai acontecer esse ano na eleição com certeza, né? Cultivando aquela certeza de que se o inimigo vencer as eleições, o Brasil vai acabar, né? E isso tem adquirido assim, o que me preocupa muito, tá? E nos Estados Unidos isso com o governo Trump agora está muito visível, um tom que era um tom político, corrupção, né? O Brasil vai acabar porque a corrupção vai tomar conta do Estado. Isso está tomando áreas cada vez mais que a gente chama na literatura de metapolítico. Ou seja, não é só mais uma batalha pelo Brasil, uma batalha para limpar o Estado, mas está se tornando uma batalha espiritual, né? Então, eu acho que esse tipo de aceleração, de descolamento da realidade, que a gente está vendo cada vez mais, pelo menos no segmento mais extremo da extrema-direita, como a gente viu nas manifestações pró-Bolsonaro, né, as pessoas que estão indo para a rua, né, a questão das teorias da conspiração, né, tudo isso faz parte desse pacote que, na verdade, está afastando a política da política, né, ou da política das questões concretas do dia a dia, nos nossos bairros, nas nossas cidades, na nossa comunidade, né, e está tomando um grau muito, muito inflado, muito abstrato, e isso é muito ruim para a política, né, porque a política existe, a política democrática, para a gente estar cuidando dos nossos problemas concretos. Então, existe um sentido em que a plataformização da política, a digitalização da política, ela afasta, né, a política da realidade e cultiva esses mundos fantasiosos, esses mundos imaginados das teorias da conspiração, né, da mistura entre religião e política, e várias outras tendências que a gente tem visto aí, mas que é própria da plataformização, eu diria, só que isso se expressa de forma mais aguda, ultimamente, na política eleitoral. Não estou te ouvindo, Sofia.
Que eu fui digitar aqui possíveis títulos para entrevista e desliguei o microfone para não pegar o teclado. Mas vamos lá. Tudo isso que você falou me faz pensar aqui, especialmente essa última parte, sobre como está afastando a política da política, né? A internet estaria fazendo isso, a plataformização, como você disse, estaria fazendo isso, né? Isso me faz pensar numa divisão que a gente ainda cria muito na nossa cabeça entre o mundo real e o mundo virtual. Então, seriam problemas do mundo virtual, enquanto os problemas do mundo real estão fora. Mas vendo aí teóricos aí da tecnologia e tal, eles costumam falar que, olha, essa divisão não existe. Então, como que a gente pode interpretar essa questão? A gente ainda pode falar de uma divisão entre o que são as redes sociais e o que é a política institucional, ou virou tudo uma mesma coisa já? Essa é uma ótima pergunta, Sofia, porque eu acho que é uma pergunta também que não foi adequadamente respondida e talvez ela tenha sido mal colocada, inclusive no campo de pesquisa sobre mídias digitais. E eu tenho uma visão com relação a isso, que é a seguinte: lá atrás, nos anos 90, até início dos anos 2000, quando a internet ainda não era plataformizada, né, a gente tinha no máximo ali um Orkut, né, falava-se muito dessa separação, né? Então, no nosso campo de estudos, a internet era quase tratada como um mundo à parte, né? Você tinha que entrar na internet, eram pessoas estranhas que habitavam a internet, como os nerds, né? A maioria da população não era algo que estava absolutamente massificado, isso antes dos smartphones, né? Então, falava-se muito dessa separação, porque ela de fato ocorria, né? Ela tendia a ocorrer concretamente. Com a popularização dos smartphones, dos aplicativos e a plataformização da internet que foi depois da crise de 2008, né, o desenvolvimento, as eras da internet, elas sempre têm a ver com grandes crises, né, porque a indústria se reorganiza de uma certa forma depois da crise. Vamos ver o que vai acontecer agora com o estouro da bolha da IA. Mas, enfim, com a plataformização, passou a se falar o contrário. Né? Bom, agora tem um colapso entre o mundo virtual e o mundo real, online e offline, a gente não pode mais falar de uma separação, porque o online está dentro da vida, etc., porque, de fato, esses dispositivos são o que a gente chama de ubíquos, né? Eles estão não só mediando as nossas ações e os domínios públicos, por exemplo, da política eleitoral, da saúde, no caso da gestão da pandemia, né? Mas também os domínios mais privados da vida das pessoas, né? Hoje, qualquer coisa que a gente faz tem que passar por um aplicativo. A gente está delegando memória para o aplicativo. Quando a gente vai dirigir, a gente liga o GPS ali para ter certeza que a gente vai chegar, que vai pegar o melhor caminho. Quando a gente tem fome e quer comer, a gente já olha uma receita no YouTube ou então vai pedir um lanche no iFood. Se a gente precisa se deslocar pela cidade, né, a gente pede um Uber. Se a gente vai cuidar da nossa saúde, a gente não confia só no médico, a gente entra ali na internet para ver o que pode estar acontecendo. Então, é nesse sentido que você tem falado que haveria uma fusão ali entre as duas camadas, vamos colocar assim, online e offline. Por um lado, isso é verdade, mas por outro, não significa, e aí eu falo como antropóloga, né, que estuda empiricamente, né, essa questão da relação humano-máquina, né, como ela se dá, não significa que as duas lógicas se fundiram. Né? Eu acho que o mundo offline, o mundo analógico, ele ainda funciona da forma dele, e o digital funciona da forma dele, que é a forma, não vou entrar em detalhes aqui, mas no livro eu falo bastante sobre isso, que é a forma da causalidade circular, da não linearidade, da hiperaceleração, dessa tendência dos algoritmos a dividir, a segmentar, né, em bolhas autorreferenciais. Tem toda uma forma ali como o ambiente digital funciona, que é diferente do analógico. Então, eles convivem, né? Na verdade, eles convivem. Agora, o que está acontecendo, eu acho? A gente pode estar chegando perto de um ponto de virada onde esse mundo, a lógica do digital, o que acontece ali dentro, a nossa persona online, né, tudo que acontece ali nesse espaço de soberania paralela, inclusive, que é o mundo digital, que são as plataformas, né, isso é separado da soberania, inclusive, dos estados nacionais, principalmente em países que não têm muita regulação, igual o Brasil. Aquilo que era secundário, né, a vida offline, que era a vida real, pode estar havendo uma inversão, né? Ou seja, pode ser que processos, discursos, formas de subjetividade que
que são gestadas no online estejam se sobrepondo ou englobando os processos no offline. Na política, por exemplo, eu acho que é uma das arenas onde está mais claro que a gente está chegando nesse ponto de inversão. Eu acho que no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a depender de como esse governo Trump termine, né, ele pode se sacramentar uma inversão desse tipo. Isso tem a ver com o fato que eu já coloquei do digital ele ser um lugar onde as fantasias se transformam em realidade, né? Ou seja, são várias realidades fantasiosas que são gestadas ali, desde a segunda vinda, a iminência da segunda vinda de Cristo, que você vê generais do exército americano hoje com esse discurso, né, diante da guerra com o Irã, até teorias da conspiração e até a imagem que as pessoas têm delas mesmas, né? Para muitas pessoas, você vê o Instagram, né, e os aplicativos baseados em imagem, baseado em vídeo, né? Você quer ser o seu eu do Instagram, né? Você quer ter aquele rosto lisinho do filtro, você quer, né? Você quer que o seu eu offline se pareça mais com aquela ficção que é o seu eu online, que é né, como que você manipula ali dentro de um ambiente digital. É o que eu apostaria que pode estar acontecendo nesse momento e que aí sim vai ser algo com efeitos talvez um pouco preocupantes, imprevisíveis, porque é isso, é uma lógica que é separada, né, da offline, mas ela coloniza, vamos colocar assim, a vida real e o mundo offline. Quando eu falei que a política ela está se afastando muito da política, é também nesse sentido. Ou seja, você tem prefeitos que só falam de outras coisas, ou vereadores ou parlamentares que só falam de outras coisas que não tem nada a ver com a creche que você precisa com seu filho, com a linha de ônibus, com o esgoto que está aqui em Florianópolis, né, sujando as praias, sujando a lagoa, e você fica ali discutindo a política naquele mundo da fantasia que não tem um lastro, uma ancoragem real nos problemas. Eu acho que as pessoas, Sofia, intuitivamente já estão percebendo isso. Sabe? Inclusive, eu acho inclusive que parte do apelo da extrema-direita, que é essa promessa de reterritorializar na família, reterritorializar na nação, né? Isso é uma forma meio mistificada, meio conturbada de estar atendendo a esse sentimento que é um sentimento real, né? De uma desterritorialização muito grande, só que o problema é que as pessoas, e a extrema-direita, inclusive enquanto tática política, elas mistificam ou ignoram as causas reais disso, que não tem nada a ver com o espectro do comunismo, né? Tem a ver com o capitalismo, a forma como o capitalismo desterritorializa, né, os processos sociais, os processos familiares, parentesco, né? Não existe limite para onde o capital pode colonizar a nossa vida. E o principal materialização do capital hoje é o capitalismo de plataforma. São essas plataformas que são esses agentes de desterritorialização. Só que o que eles fazem, né, que eu falo até bastante no meu livro também, além de desterritorializar, elas reterritorializam a partir da lógica própria delas, e essas formas de reconhecimento, de visibilidade, da economia da atenção, só que é uma lógica patológica, né, que é essa lógica de um modelo estético que você nunca vai alcançar, né, que é salvar um país, que é algo que nunca vai acontecer, porque os problemas sempre vão estar aí, que é achar que Jesus vai voltar e não vai, né? Então, ou seja, voltando, né, a essa questão do englobamento, né, da lógica da vida normal, da vida offline analógica, pela lógica da economia da atenção, que tem todas essas características de crise, de ficcionalidade, né, para não falar da monetização do sensacionalismo, da questão da violência, da desensibilização para a violência, que é algo que a gente também tem visto, inclusive entre crianças, adolescentes, que é a minha outra linha de estudos, que é sobre radicalização online de modo geral, não apenas política, né, que são tendências aí que vêm do social, mas não é o social sozinho, é a forma como os algoritmos, como a lógica das plataformas, elas extraem isso da gente, elas extraem isso, essas potencialidades ruins do social. E com outras mediações técnicas, eu tenho certeza que a gente teria uma situação bastante diferente. Professora, você falou aí da dessensibilização, inclusive de crianças e adolescentes para violência e tal.
E quando a gente traz essa questão de crianças e adolescentes, é uma questão que está sendo bastante discutida. A gente vê na Austrália que estão querendo proibir, estão querendo ou já proibiram, se eu não me engano, redes sociais para menores de 16 anos. Aqui no Brasil, a questão do uso de celular dentro da escola e tal, que existe esse cuidado aí. Recentemente a gente também viu a questão do Grok, né, a IA do Elon Musk, que estava fazendo deep nudes de várias pessoas, mas só quando pegou adolescentes que se tornou aí um escândalo. E tudo isso me faz pensar um pouco. A gente tem focado nessa questão das crianças e adolescentes com uma excelente razão, são pessoas que ainda estão em formação, então a gente não tem nem como saber qual vai ser o efeito dessas tecnologias nelas. Dito isso, muitas vezes o que afeta essas crianças e adolescentes também estão afetando os adultos e isso recebe menos atenção. Você acha que isso é um problema? Com certeza, essa questão geracional ela é muito interessante e também pouco estudada, né? Pouco entendida. Eu diria não só adultos, mas pessoas idosas, talvez seja até um pouco mais vulneráveis do que, do que adultos numa etapa, né, de socialização terciária mais estabelecida. Mas, enfim, eu acho que a questão da criança e adolescente, e quando eu tive no governo federal, eu trabalhei bastante nesse PL que foi aprovado como ECA digital, e desde aquela época a gente já percebia que realmente era diferente, porque mesmo os parlamentares da extrema-direita, eles não se colocavam contra o projeto, sabe, nas audiências, era algo muito assim, consensual. Quem tinha mais assim era o pessoal da indústria de publicidade, né, que sempre tem problema com o ECA, e o pessoal das plataformas fazendo aquele jogo dos mercadores da dúvida, né? Mandando pseudo-pesquisadores ali para as audiências públicas fingir que Instagram não tem nada a ver com saúde mental de adolescente, que a gente sabe que até a própria Meta sabia disso, inclusive está sendo julgada nesse exato momento nos Estados Unidos por isso. Mas isso acho que acabou ganhando mais força porque é a entrada que se encontrou, né? Aqui no Brasil, isso aconteceu em outros países também, né? A regulação ampla de plataforma, a Europa conseguiu passar, poucos países conseguiram passar no Ocidente, né? China, Rússia é outra história. Mas o foco da proteção de crianças e adolescentes é algo que encontrou mais entrada, mais possibilidade de vicejar. Mesmo assim, nota-se bem, né? Embora fosse um PL super bem construído, bastante participação da sociedade civil especializada nas audiências, tinha sido aprovado pelo Senado e tudo isso, ainda assim precisou do FELCA vir com o vídeo viral da adultização, numa conjuntura política bem específica, onde o Hugo Mota queria se recolocar, né, publicamente, fazer cortina de fumaça e tal, para o PL conseguir passar. E agora a gente tem que ver a regulamentação, a implementação, como é que vai ser. Mas tem a ver com isso, mas eu acho que tem a ver também com, de novo, uma intuição das pessoas, que talvez elas não sabem elaborar bem, de que tem algo muito errado, de estar delegando nossos processos mentais, nossos processos formativos para essas máquinas, para essas mentes estendidas que são esses dispositivos. E, claro, né, crianças e adolescentes, como você falou, são pessoas que ainda estão em desenvolvimento de informação. Eu acho que, por um lado, esses sintomas aparecem de forma mais aguda, né, porque justamente eles... Né, não é que você precisa desfazer algo que já estava mais bem estabilizado como no adulto. No processo de desenvolvimento, você já começa a aparecer, né, os problemas de longo prazo. Mas também esse senso que a gente vê em outras áreas, inclusive na política de extrema-direita, que é proteger a criança. Né? Hoje tem muita coisa, as crianças têm que ser protegidas a qualquer custo do abuso sexual, do tráfico de crianças. Inclusive, é um nicho enorme na internet, né, que são esses vídeos, essas denúncias que tem que ter mesmo, é óbvio que sim, mas é um pânico moral também que é criado e muitas vezes desvia o foco dos dados reais sobre esse tipo de problema, né? Quando você vai colocar na drag queen. É aquele meme, né? Nunca uma drag queen, né? Que abusou da criança. É sempre um homem, um pastor, alguém de dentro da casa, alguém. Né? Então, é um campo muito polarizado. Nunca é a mulher trans no banheiro. Isso, exatamente. Então, isso também alimenta a polarização, o pânico moral. Não obstante, a vontade de proteção
das plataformas e do que acontece nas plataformas das pessoas, né, com relação às crianças, ela é real, e é algo que eu acompanho muito, Ju, que é uma pauta na qual eu trabalho já há alguns anos, onde, dependendo de como é colocada a questão, se ela não é politizada eleitoralmente, ou mesmo politizada, a gente consegue uma convergência transpartidária ou transposições políticas, pessoas de esquerda, pessoas de centro-direita, até pessoas de extrema-direita, que convergem ali nos debates, nessas preocupações comuns, né? Então, eu acho que tem essa vantagem, né, que a gente não vê em outras áreas não diria um consenso, né, mas onde as pessoas conseguem vislumbrar que podem trabalhar juntas, né, para a solução de um problema comum, que é um problema de todos nós. Inclusive das plataformas, né, o que elas negam. Elas estão sempre empurrando para os pais, tá aqui o controle parental, Family Link, famílias, vocês resolvem. Especialmente as plataformas, né? Não é nem inclusive, especialmente as plataformas. Professora, quando a gente entra nessas discussões sobre essas tecnologias, muitas vezes o surgimento dessas tecnologias é tratada quase como uma coisa inevitável, né? Aquela coisa, é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, como diria Mark Fisher, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que as IAs não vão surgir, ou algo desse tipo. E eu queria ouvir um pouquinho da senhora se você concorda com isso, que realmente é inevitável que as tecnologias se desenvolvam por esse caminho, ou se seria possível montar algum tipo de resistência para guiar elas em outras direções, alguma coisa nesse sentido. Desde o século XIX, né? Desde que as máquinas autônomas aí começaram a aparecer, o determinismo tecnológico existe, né? O determinismo tecnológico nesse sentido de que a tecnologia ela tem um caminho, uma flecha do tempo assim de desenvolvimento que é inevitável e não tem nada que o humano possa fazer com relação a isso, e no geral tem aquela ideia de que está indo para um caminho bom, né? Tem gente que fala assim, poxa, pensa, né? Hoje está todo mundo pessimista com relação a tudo, que nada vai evoluir, que o progresso não existe mais. A única exceção é a questão da tecnologia. Não, a tecnologia vai continuar evoluindo. Mas mesmo isso, a gente já vê que o próprio pessoal do Vale do Silício já está, às vezes, entrando numa vibe mais aceleracionista e mais apocalíptica, eles mesmos, né? Com relação à IA. E a IA, ela é epítome desse processo que já vem desde antes, né? Porque é o momento que se vislumbra que a tecnologia possa literalmente ganhar vida própria, né? E se desenvolver sozinha, sem interferência do humano, inclusive começar a substituir o humano, né? Que o ápice disso seria essa tese da singularidade, né? Essa coisa meio exterminador do futuro, que em algum momento a IA vai ficar tão inteligente que ela vai criar consciência, né? E que é algo que a própria indústria alimenta esse cenário altamente fantasioso, porque eu posso te dizer com absoluta certeza que é impossível, isso não vai acontecer, né? Mas não obstante, né, esse determinismo tecnológico nesse sentido mais ideológico, né, que eu coloquei, ele sempre existiu e eu acho que ele continua firme e forte, porque de fato, qual que é um dos problemas? É isso que você colocou, Sofia, trazendo o Fischer, né? As pessoas não conseguem vislumbrar alternativa porque de fato não existe, ou a maioria das pessoas não conhecem. Elas sequer cogitam que possa haver uma alternativa, elas não conseguem imaginar, elas não conseguem assim, visualizar, nem para visualizar como ideia, que não vai ser implementada, elas não conseguem visualizar uma alternativa às plataformas, a esse tipo de tecnologia que a gente tem hoje, porque sempre foi esse monopólio, né, que saiu da mão do Exército, né, do setor militar, depois para o setor civil, mas seguindo a mesma lógica, e sempre essa lógica dos grandes monopólios, né, das grandes empresas que são geridas de forma autocrática, monopolista, oligárquica. Então, se é que houve algum momento no desenvolvimento da internet e das tecnologias digitais, onde alternativas começaram a brotar, elas foram rapidamente sufocadas, né, pelo complexo industrial militar e agora pelo Vale do Silício, enfim, né, esse caminho que o desenvolvimento tecnológico tomou. Mas é possível? Claro que eu diria que não só é possível haver alternativas, como
a gente vai ter que desenvolver por bem ou por mal, mais dia, menos dia. Que é toda essa discussão do aceleracionismo, da soberania digital, né? Porque a gente está vendo é que até relativamente pouco tempo atrás, ainda havia essa ilusão de que as duas coisas estavam separadas, né? Não, o desenvolvimento tecnológico está aqui, a tecnologia é neutra, e a política está aqui, são coisas separadas. E aí a gente volta lá na primeira pergunta que você fez, né? Como que a gente começa a ver que cada vez mais essas duas coisas sempre foram imbricadas, não é que elas ficaram imbricadas agora, elas sempre foram, mas a gente não era capaz de ver. Agora a gente está começando a ser capaz de ver, não só por experiência própria, mas percebendo como que elas impactam na política em outras áreas, mas porque o próprio discurso desses oligarcas do Vale do Silício está indo nessa direção agora que eles se aliaram com esse segundo governo Trump. Eles não precisam mais fingir que a tecnologia não tem nada a ver com a política. Né? Muito pelo contrário. Então, eu acho que a gente está assim, num ponto de inflexão histórico, onde pode ser que esse arranjo comece a falhar, comece a encontrar, arranjo tecnopolítico, né? Ele começa a encontrar alguns limites. Colapsar talvez seria uma palavra muito forte, mas eu não acho que seja impossível. Né? Tem muita especulação sobre essa questão da bolha da IA, até onde iria, se ela vai só desinflar, se ela vai estourar, se ela estourar, até onde vai ser o alcance disso, né? Porque agora tem guerra no meio, você sabe que, né, nesse ciclo de inflar a bolha da IA passa pelos petrodólares, passa pelos países do Golfo. Então, assim, ninguém sabe direito, né, o que vai acontecer, mas é fato que o sistema tecnopolítico, tal qual ele está arranjado hoje, ele não é mais o mesmo lá do início, né, dos anos 2000, quando a Google descobriu que ela podia ganhar dinheiro com dados e vendendo a atenção das pessoas para anunciantes. Agora você tem a China, você tem outros polos de desenvolvimento tecnológico, então ele está ameaçado. Eu acho que essa radicalização do Zuckerberg, né, do Elon Musk, o Peter Thiel, o próprio Bezos, né, a radicalização pessoal deles reflete um pouco esse acuamento do Vale do Silício hoje diante de uma situação que pode ser de ameaça existencial para eles, sim, né? Então, é uma oportunidade, na real. Né? Às vezes o pessoal reclama comigo, prof, é muito aceleracionismo. Eu falo, calma, existe o aceleracionismo do bem, o aceleracionismo cirúrgico. Não é acabar a sociedade explodir, não é isso, no grande hecatombe nuclear. É, quem sabe, né, essa indústria, o que está fazendo tanto mal, né, para a gente, para o mundo, para a natureza, vai acelerar a ponto de colapsar. E aí, qual que é o problema, né, nesse ponto? Ou colapsar, ou ir se corroendo, ofendas vão se abrindo, a gente precisa ter alguma coisa. O que vem depois, o problema é o que vem depois. Exatamente, porque como que elas reagiram a crises até agora, né? O dot-com burst de 2001, a crise de 2008, elas se reorganizaram. Os grandes saltos de mudanças na história da internet foi, como eu comentei, depois de crises, e a mesma coisa vai acontecer agora. Então, quando a próxima crise maior vier, a gente não tiver algo pronto para botar no lugar, algo que possa ser escalável, que é toda a discussão sobre soberania digital hoje, é uma oportunidade que vai ser perdida e eles vão, bem ou mal, conseguir se reorganizar novamente. Então, essa pauta, eu diria que hoje ela é mais importante que a própria pauta da regulação de plataforma. A regulação de plataforma, eu acho que, ok, tem que fazer, eu acho que é possível fazer em algumas questões mais pontuais, mas em termos globais ela já está meio ultrapassada pelos eventos. Eu acho que a gente tinha que estar seriamente pensando, não como governo, como universidade apenas, eu acho que até mais como sociedade civil, como desenvolvedores, como coletivos, que é onde essa internet alternativa nunca deixou de existir. Ela nunca deixou de ser gestada. Né? O movimento do software livre, código aberto, né? Os famosos hackers, eles sempre existiram, eles existem aqui no Brasil. Só que é uma coisa muito, muito, muito de nicho. Né? Então, como escalar isso, né, junto às universidades, o setor empresarial nacional, privado, governo, política pública, vocês que são comunicadores, né, para criar um caldo assim de otimismo, mesmo com relação a essa aposta que é uma aposta que vai ser interessante por vários motivos, né? Não só porque a gente vai precisar disso quando vier uma crise maior, quando o Zap de repente apagar aqui do nosso celular, cadê? Não tenho
não tem Zap mais, né? Não tem nada que garanta que isso não possa acontecer. Né? O que a gente vai, a gente ter essa esperança de que existem sementes aí que a gente pode regar, que a gente pode cultivar, para que a gente possa ter nossa própria infraestrutura com controle sobre ela, com soberania sobre ela, e aí a grande oportunidade da gente estar construindo um mundo sociotécnico, né? Uma infraestrutura tecnopolítica completamente diferente dessa que as plataformas nos oferecem, mantendo as coisas boas, mas limpando, né, o que ela tem de ruim, aproveitando o que a gente pode aproveitar para tecnologias que sejam, de fato, democráticas, né, abertas, colaborativas, que deem oportunidade econômica, inclusive, para a gente aqui no Brasil, e que sejam máquinas companheiras, né, e não máquinas inimigas, ou seja, né, que nos apoiem, que trabalhem para o humano e não que a gente, né, trabalhe para elas. Quando eu digo para elas, obviamente, não estou falando só das máquinas, né? Estou falando de tudo que tem por trás, que são esses bilionários, né? Essas redes de corrupção que certamente passam por algo como a gente viu aí com os arquivos do Epstein, né? Se for puxando o fio aí do Vale do Silício, vai aparecer muita coisa. Então é isso, o problema grande, a gente, né, a mudança de modelo ela tem que ser gigantesca, mas ela começa de baixo. Ela começa de baixo nos territórios e é algo que vai ter que acontecer, mais dia menos dia, eu tenho certeza disso. Perfeito, professora. Eu vou ser sincero, eu teria mais perguntas aqui para fazer para você, mas o nosso tempo aqui já tá acabando. Então, antes de encerrar, vou abrir o microfone e pedir: tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com o nosso público que eu não perguntei? Tem muita coisa que a gente ainda pode conversar, né, Sofia? Mas eu acho que por pouco tempo que a gente falou aqui... Se quiser voltar outras vezes, a gente se arranja. Com todo prazer. Não, vamos, porque são questões que a gente começa a conectar os pontos, né? Uhum. E a coisa vai longe. E eu tenho certeza que é algo que está na consciência das pessoas, mas às vezes, né, a gente precisa elaborar e precisa conversar e precisa dialogar para que a gente não fique paralisado, né, num pessimismo com relação a eleições, com relação à guerra, né? Sempre tem um mundo aí depois do fim do mundo. Perfeito. Então, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Microscópio, no Meteoro. As portas ficam abertas para sempre que quiser dar um toque. E vou te tirar rapidinho só para fazer o encerramento do programa. Pessoal que está assistindo a gente aqui até o final, muito obrigado. Deixem seus comentários aqui embaixo, o que vocês acharam. Fiquem à vontade para sugerir temas e convidados para a gente trazer aqui no programa. Agradeço muito a atenção de vocês e tchau, tchau.